Tua misericórdia se estende a nós, teu corpo, sangue e alma e divindade, Senhor. Tua misericórdia se estende a nós, teu corpo, sangue e alma e divindade, sem misericórdia. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Cantalara la bandalarie, oria la bandalara la cantalara la bandalarie, oria la barie, cantalara la bandalara la cantalaria, oria la bandalaria, cantalara la bandalara la cantalarie, oh abaria, oria la bandalaria, oh abaria. Obrigado, Senhor, pela sua presença, presença do seu Espírito Santo. E nós sabemos que é o Espírito Santo, como diz na primeira leitura de hoje, é Ele que conhece todas as coisas de Deus,
É Ele que conhece, então, a nós mesmos melhor do que nós. É o Espírito Santo que nos dá, nos concede todos os dons. Então, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos pedir agora a graça para o Rafael. Vamos estender a mão e pedir que o Espírito Santo conduza, fale por ele e nos mostre e nos ilumine e nos dirija nessa noite. Nós pedimos, Senhor, vinde com seu Espírito Santo, derrama. Espírito, vinde com a poderosa intercessão da Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem. Eu queria pedir para que a gente começasse com essa oração que eu coloquei. A gente vai rezando devagarzinho. Se você está sem o material, você repete comigo. Senhor, visita a minha vida. Senhor, cuida de mim. Senhor, mostra-me tua face, teu perdão, tua misericórdia. Jesus, preciso mais e mais de que reforces a minha fé em Ti. Senhor, cuida dos meus médicos, dos remédios, dos exames. Senhor, toma conta dos meus sentimentos também. E se quiseres, cura-me, Senhor. Amém. Tá vindo da Gil aí, não é? É um barulhinho? Um ruidinho? Ô Gil, corta o seu som pra gente ver aí. Ó, parou. Tá. Parou. Então. Será que é a distância? É um delay, alguma coisa assim, o Carlote? Não, né? Melhorou. Parou. Então tá. Tá bom. Tá. Então, aqui eu coloquei, exatamente quando as competências humanas são finitas, ou seja, quando as nossas forças, né, terminam, que Jesus mostra a plenitude da sua força e reforça a nossa fé. Então, desse modo, nós entendemos que para Ele nada é possível. Isso está no livro do Felipe Madre, né, da comunidade Emanuel. Então, eu peguei isso aqui como base, e uma das coisas que ele destaca é que antes de orar pela cura, é preciso ter em Jesus a nossa vida, nosso coração, nosso pensamento, nosso sentimento e nas ações.
é sempre bom clamar o Espírito Santo, o Consolador, para que ele nos traga, em primeiro, a nossa consolação. Nós precisamos da consolação que o Espírito Santo quer nos dar. E vai ser uma para mim, vai ser uma para o meu pai, para a Wanda, para a Judete, para o Zaqueu, para a Beth. Cada um vai ter a sua consolação, porque Deus conhece a gente na nossa intimidade. Então, para cada um vem uma consolação. Então, quando a gente pede o Espírito e a gente abre os ouvidos, o Senhor fala. Eu creio que eu estou falando com gente aqui que tem caminhado, certo? Então, Deus já vai falando. Ele vai falando muitas vezes na nossa consciência, vai falando nas nossas memórias, e Deus vai falando. E para cada um vem a consolação. E aí, em primeiro, vem essa consolação. Aí um coração enche-se de fé, de compaixão, porque não é possível desejar cura se o nosso coração estiver duro. Estiver revoltado, estiver com rancor, com dúvida, cobrando as coisas de Deus e cobrando as pessoas que estão na nossa volta. Então, nós precisamos pedir essa presença do Espírito Santo, sempre, sempre, antes de nós rezarmos pela nossa cura, pela cura do outro. Então, só depois que nós renovamos pelo Espírito Santo é que nós estamos prontos para pedir essa cura. Aí nós podemos clamar, agradecer, louvar, bendizer o nosso Senhor, que é maravilhoso. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Deus é cheio de misericórdia. Deus é maravilhoso. E é importante que a gente saiba que às vezes a gente vai pedir uma cura. E não é que Deus não queira dar, mas pode não vir de imediato. Pode ocorrer daqui a algum tempo. Então a gente precisa estar preparado para esse tempo. Depende de Deus. Deus pode dar essa cura agora, mas pode demorar algum tempo. Às vezes pode não vir, pode vir para um outro. Os desígnios de Deus são de Deus e não para atender a gente, necessariamente. Mas Deus é bom. Deus é muito bom. Então nós vamos agora clamar mais uma vez o Espírito Santo para Ele encher o nosso coração, lavar, purificar, renovar. Vamos pedir? Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra,
magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Então, muitas vezes a gente faz essa projeção na oração, né, da cura, e os planos de Deus podem ser diferentes, como eu estava falando. Então a gente não deve ter impaciência, tem que ser paciente com Deus. Espera Deus, espere em Deus. Também a gente não pode desacreditar do seu amor e nem do seu poder de curar, porque Deus não esquece daquele que sofre, mas ouve suas intenções. Ele está pronto a nos dar graças, às vezes até mais graça do que a gente pediu. Então, eu coloquei aqui 2 testemunhos que tem no livro, de 2 situações distintas e às vezes até um pouco opostas. E como eu vou deixar aqui, depois que eu ler os testemunhos, eu vou deixar aberto para alguém que queira partilhar algum testemunho de experiência que já teve de cura interior, se quiser partilhar. Vou fazer o seguinte para não ficar muito grande. 2 pessoas para dar um testemunho. Se quiser falar, se quiser contar. Olha, eu já tive essa experiência, já vi acontecer essa experiência. Vou deixar aberto. Mas eu vou falar desses 2 testemunhos que eu coloquei aqui no material, que são 2 testemunhos peculiares. É interessante. Certa vez, o Felipe Madre foi chamado para orar pelos enfermos em Fátima, Portugal. E nas primeiras filas, tinha 200 doentes em cadeiras de roda. Ele tinha ministério de cura. E somente um homem saiu de lá andando. E aí ele ficou se perguntando, por que só um, meu Senhor? Ele está partilhando a história dele. Depois, passado meses, ele recebeu a visita desse homem, também em cadeira de rodas, que estava do lado de fora, que estava ao lado do que fora curado. Então era um dos 200 que não foi curado. Ele testemunhou que quando ele foi para Fátima, a mulher dele disse que ia ser a última vez que ele ia acompanhar ele.
porque não aguentava mais a doença dele, porque ele era insuportável, porque não dava mais para aguentar, estava sendo um sofrimento muito grande. E além de uma tristeza muito grande que ele tinha, com a ameaça da esposa, ele sofria com briga entre 5 filhos e desamor entre todos eles com ele, que era o pai. Então, ele, quando viu, a sua dúvida foi esclarecida. Que o Senhor não queria que ele voltasse a andar, mas o Senhor queria curar a sua família. Então, quando a mulher foi tocada durante a peregrinação, ela não só prometeu que não iria mais largar ele, mas a paz voltou na família. Deus deu força para a esposa. Os filhos tornaram-se mais amigos, o respeito, o carinho voltou a reinar na casa dele. E desde que ele voltou, esse homem de nome Roger, ele disse que muito mais importante do que a cura física foi que o Senhor curou a família dele. Então, esse é um testemunho. Em contrapartida, tem um outro testemunho aqui, que ele era uma mulher com grave problema no ombro direito e que já tinha os movimentos da mão impedidos. Então ela tinha fortes dores, tanto na mão direita, né, e com o ombro direito. E aí ela dizia para Jesus que era a última chance que Jesus tinha para curar ela. Era assim que ela falava com Jesus, que era a última chance. Aí ela foi participar do retiro do Felipe, e no primeiro dia nada aconteceu. Aí ela ficou revoltada. Começou a cobrar de Deus a cura. Aí voltou no segundo dia. Nada aconteceu. Antes dela ir embora, ela tomou o microfone da mão dele. Reclamou com Deus, porque ela não foi curada, e saiu da igreja. Quando ela atravessou a rua, passando por uma obra, ela tropeçou. Caiu no chão. Uma peça do andaime caiu em cima do ombro direito dela, doente, e ela continuou brigando com Deus. E aí ela se levantou, e só quando ela parou de brigar com Deus, foi que ela se deu conta que ela estava apoiada no ombro direito e na mão direita que ela não conseguia mover direito. Que ela tinha segurado. Na hora que ela caiu, ela tinha segurado com a mão direita. Foi só quando ela parou de brigar com Deus. Aí ela percebeu que não tinha mais dor e que tinha recuperado todo o movimento do ombro dela. Aí ela tomou de novo a mão do Felipe e falou: olha, eu exigia tanto a cura e eu não entendia por que Deus não me ouvia. E aí ela explica, ela fala assim, era necessário que eu rebaixasse, que eu caísse, que eu amansasse, acalmasse o coração. E foi só quando eu estava lá no chão que Deus mostrou o seu poder e seu amor, porque ela precisava primeiro da queda. Então Deus deu a graça, mas foi preciso às vezes a queda. E esses eram os 2 testemunhos. Se alguém quiser partilhar algum testemunho, eu vou deixar em aberto para a gente entrar nos obstáculos e nas 5 perguntinhas, que é o principal. Por favor. Então tá bom, vamos os 2. Primeiro as damas, Beth. É verdade.
Amém. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus, amém. Então, eu tenho certeza que se a gente abrisse aqui, vocês teriam mais testemunhos para falar, para contar. Mas agora eu quero entrar nos 3 obstáculos para a cura, para a gente entrar na parte do retiro em si. Eu preparei aqui 5 perguntas. São 5 perguntas que é uma autocrítica, né, para você fazer um exame de consciência, certo? São 5 perguntinhas. Então eu vou falar pausadamente e a gente vai entrar nessas 5 perguntinhas, ponto por ponto. Primeira pergunta número 1. Como eu rezo? Pergunta número 1. Como eu rezo? Segunda pergunta: com que estado de alma eu peço a cura? Como está a minha alma quando eu peço uma cura? Então, como eu rezo, como está a minha alma quando eu peço a cura? Terceiro ponto: há misericórdia em meu coração? Tem misericórdia no meu coração? Terceira pergunta. Quarta pergunta: quero apenas que o Senhor faça a minha vontade? Pergunta número 4. Quero que o Senhor faça a minha vontade? E aí a pergunta número 5, que acaba voltando: será que eu me mostrei com Deus como realmente estou e sou? Será que eu estou sendo sincero com Deus? Então você vai fazendo esse exame.
Então são 3 obstáculos e essas perguntinhas. Isso aqui é um presente, você pode usar no seu dia a dia, quando você for fazer as suas orações. Você faz essa análise. Como eu estou? Como é que eu estou rezando? Eu tenho perdoado? Eu estou com... Então, eu passei esse material para você fazer esse exame. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado, que é o primeiro obstáculo, que é a falta de fé. Então, precisamos esperar Jesus sem desistir, sem desanimar. Nós precisamos esperar Jesus sem desanimar, sem desistir. E aí entra as 2 primeiras perguntas. Como eu rezo e com que estado de alma eu peço a cura? O que nos atrapalha muitas vezes é o nosso pecado. Ele às vezes cega a gente, ele nos afasta do amor de Deus, ele dá uma visão errada de Deus para a gente. Então essas 2 perguntas são importantes, são muito importantes para a gente, que é como eu rezo, né? E qual que é essa percepção que eu tenho de mim quando eu estou rezando? Essa percepção que eu tenho de Jesus com relação ao que ele está para realizar. Coloquei aqui 2 pontos. Primeiro, falando do medo. O medo é uma barreira que paralisa a gente na fé. Então, a primeira é o medo, porque exatamente o contrário é a confiança. Que é da confiança que a gente precisa para ir até Deus, para ir a Deus, para estar com Deus. Precisamos confiar em Deus. Então o medo muitas vezes é uma barreira. Não é à toa, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que na Bíblia tem 365 não tenhais medo. É um para cada dia. Tem padre que fala isso. 366. Isso. Então são 366 não tenhais medo. Então o medo, ele muitas vezes é uma barreira no nosso coração que impede a gente de alcançar. É importante aqui ressaltar o seguinte, que o medo, ele é uma, vamos dizer assim, uma potência da nossa alma, né? E Deus nos criou assim, né? E o medo, ele nos preserva, por exemplo, de acidentes, né? De tragédias, de fazer coisas erradas, né? Então o medo tem o seu lado positivo, mas muitas das vezes a gente usa o medo de rezar. Aí eu fico com medo de rezar e fico com medo da resposta de Deus. E se a resposta de Deus não for aquela que eu estou esperando? E se a forma que Deus vai me curar não é a que eu gostaria? Porque Deus tem os seus caminhos, Ele tem as suas, vamos dizer assim, a sua maneira de fazer, né? Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, né? Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Então, muitas das vezes, o medo atrapalha a nossa oração. E influencia também na confiança, né, Rafael? Porque sim, a pessoa medrosa não confia em Deus totalmente. Nós precisamos desse despojamento, de confiar totalmente em Deus. Deixar que Ele faça do jeito dEle, na hora dEle, da forma dEle. E é um jeito também da gente se humilhar, né? A humildade, a prática da humildade faz a gente crescer na fé. Sim. Né? E aí eu coloquei aqui no segundo ponto outras reações emocionais que atrapalham a gente também. Que tudo isso está relacionado com a nossa fé. Como, por exemplo, revolta com Deus, vergonha de Deus, tristeza, às vezes, por causa da doença, que pode nos levar a desistir da oração. Então a gente desiste e desanima, às vezes por uma revolta com Deus, uma vergonha.
Então, tudo isso são, como até meu pai estava falando, paixões da alma, né? Se você quiser aprofundar um pouquinho, eu não vou entrar, mas você pode pegar o artigo 5º, parágrafo de 1762 até 1775, do Catecismo da Igreja Católica. Lá vai estar essas reações emocionais. Então tem o medo, a tristeza, tudo aquilo que faz parte da nossa natureza, Mas Jesus, justamente com a nossa fé, sobrepor a nossa natureza. Então, eu queria pedir para que a gente pegasse Marcos capítulo 9. Versículos de 14 seguintes. Meu pai está aqui com o violão já, enquanto vocês vão pegando, ele está querendo cantar. Vamos cantar. Aumenta a minha fé, 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 aumenta a minha fé. Amém ou misericórdia? Deu para achar? Tá. Então eu vou começar aqui, a partir do 14 a gente vai seguindo. Marcos 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Depois, se você quiser dar uma olhada, essa passagem que eu vou começar a ler foi logo depois da transfiguração. Jesus tinha acabado de se transfigurar para Pedro, João e Tiago. Quando ele desceu, aí estava tendo uma confusãozinha lá embaixo do Monte Tabor. Aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentro da multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a seus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Então aqui nós temos um exemplo de uma enfermidade que vem pela ação do mal. É uma enfermidade que veio pela ação do mal. Então aqui nós temos Jesus esclarecendo que existem enfermidades que vêm pela ação demoníaca. Então, e aqui ele puxa para ele a responsabilidade. Ele fala: traz para mim. Jesus puxa para si a responsabilidade. Eles trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revoltou-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Aqui nós já temos até umas pistas da importância que tem a oração de cura interior, voltando às vezes na nossa infância. Jesus já faz uma pergunta aqui, ó. Há quanto tempo? Quando que começou? Quando foi que começou essa ação? Quanto tempo faz isso? Então Jesus tem essa delicadeza de saber a origem, a causa. Aí o pai responde: olha, desde a infância.
E aí ele o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Que já está claro que era um espírito maligno mesmo, porque era um espírito de morte. Então o espírito fazia o menino, queria que o menino morresse. E aí entra a frase do pai, ó. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. O pai está pedindo compaixão, mas ele duvida. Ele duvida. Então Jesus, já identificando a dúvida no coração dele, já diz: se podes alguma coisa, repete comigo assim: se Jesus pode alguma coisa, repete comigo. É claro que pode. Com certeza pode. E pode muito mais. E aí Jesus fala assim: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: eu creio. Vem em socorro da minha falta de fé. Essa oração que o pai faz é uma das orações mais bonitas que tem na Bíblia. Porque, segundo os santos padres, é a oração da humildade. Onde ele reconhece a falta de fé. Ele reconhece que tem fé, mas que lhe falta. Lhe falta a fé para o que ele está pedindo. E aí, quando ele faz essa oração, Jesus realiza a libertação. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Foi isso que a gente rezou na oração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos cantar de novo? Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Amém. Esse é o primeiro obstáculo, a falta de fé. Segundo ponto que nós vamos trabalhar é o perdoar e pedir perdão. Isso é importante, muito importante. Meu pai quer falar alguma coisa aqui, rapidinho. Gostaria que a gente se preparasse. Nesse primeiro ponto, ele é importante quando nós estivermos na cura interior, porque muitos de nós tivemos experiências com outras religiões, falsas religiões, né? Nós tivemos na nossa família, eu posso falar por mim, né? Eu sei que vocês também, cada qual com mais ou menos experiência, tal, tiveram contato
com as forças do mal, tá certo? Com as falsas religiões, com o espiritismo e tudo. E é importante o seguinte, quando isso aparecer durante a oração de cura interior, eu gostaria, eu rezando essa semana, me veio isso, nós compartilhamos, né, Rafael? Veio isso no coração de um padre exorcista norte-americano. Ele usa a técnica dos 3 R's. Então eu estou na cura interior, e o Senhor está me tocando, está me curando. Então vem a palavra de ciência, eu relembro aquela situação, aquilo vem à tona. Então eu vou usar a técnica dos 3 R's. Eu vou rejeitar. 3 R's. R's. O primeiro R é o rejeito. Tá? Eu rejeito aquela lembrança. Segundo R, eu renuncio àquele mal. E terceiro R, eu repreendo esse mal da minha vida. Eu não quero. O repreender é mandar embora. Certo? Eu expulso. Então, a gente usa no português assim, eu expulso, né? Mas para o americano, né, no inglês, são os 3 R's. Então, não esqueçam. Quando isso surgir na cura interior, na oração, rejeito no meu coração, renuncio, tá? E repreendo, ok? Isso é importante, tá? É importante porque daí vocês vão notar sensações de alívio, sensações de paz, sabe? Até vão ser curados de dores de cabeça, dores lombares, sabe? Nevrálgicas, até coisas crônicas, doenças crônicas. O Senhor vai agir, vai curar. A gente deve esperar, como o Rafael está trazendo aqui, esperar por Jesus. E ele, quando chega, ele pode tudo. Ele pode e faz. Deixemos ele fazer. Deixemos ele fazer. Então, essa é uma forma da gente não deixar que o mal atrapalhe. Então, eu rejeito, renuncio e repreendo. Ok? Certo. Então, o segundo ponto, que é o perdoar e pedir perdão. Bom, esse daí é a terceira perguntinha. Há misericórdia em meu coração? Então, se você quiser, você já pode ir pegando Mateus 18, capítulo 18, versículo 21. Tenho certeza que é conhecido. Mateus 18, versículo 21. Deu um barulhinho aí, acho que é propaganda. É música. Sim, sim. Então, a falta de perdão e o pedir perdão, que a gente até fala, é o milagre do pedir perdão, é um dos maiores obstáculos. Porque às vezes a gente está com mágoa no coração, tem ressentimento, aí a gente não consegue perdoar, não consegue pedir perdão. Aí a gente tem medo de Deus por causa dos nossos erros, junta com as paixões, e aí vira tudo. Às vezes a gente não só não nos perdoamos, a gente não sabe perdoar, não consegue. Então, para que a cura se realize, nós temos que ter essa harmonia com Deus. Então, conosco os mesmos e com os nossos irmãos. O perdão, ele é total, ele tem que ser integral. Então, é por isso essa pergunta. Há misericórdia em meu coração? Uma das coisas que impede a gente de pedir perdão ou perdoar é a gente achar que o sofrimento tem origem no outro. Que a gente está sofrendo, eu sofro interiormente por causa do outro. E às vezes não é por causa do outro, é por causa do nosso coração mesmo que não quer dar o perdão. Ou às vezes não quer buscar o perdão. Então, quando nós recusamos a perdoar, é o Pai Nosso, né? Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não somente aqueles que são causa do nosso sofrimento, mas também perdoar a Deus, né? Perdoar a Deus. Aconteceu certa situação comigo.
Deus sabe de todas as coisas, olha por nós, nos conhece, nos entende. Ele é a própria compreensão. Ele entende tudo o que acontece na nossa vida. Então, vamos entrar na parábola do servo cruel. Eu vou ler mais rapidinho, para a gente ir direto. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. É exercício de multiplicação, gente, não é soma. É exercício de multiplicação. Então, quanto mais a gente dá perdão, a gente vai multiplicando. É como se fosse uma semente que tem que crescer, né? Ou um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais ele vai ficando forte. Então, o perdão, ele precisa ser dado. Ele precisa. E muitas vezes é mais difícil perdoar os que estão mais próximos da gente, porque os distantes é mais fácil. Os distantes é mais fácil da gente perdoar. Então, nós vamos fazer oração de perdão também. E só lembrando aqui a parábola do servo cruel. Depois você pega, pode ler. Eu vou ler só esses 2 versículos, de 21 a 22, para a gente ter no coração isso. Nós precisamos perdoar, na certeza de que Deus é lento para a cólera, cheio de misericórdia. Deus é bom, Deus é justo. Então vamos rezar. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E se durante a oração vier a imagem de alguém da sua família que você precise perdoar, coloca no coração misericordioso de Jesus. Vai entregando essa pessoa, vá colocando. A imagem que vier da pessoa, você entrega para Jesus, para o coração de onde jorrou sangue e alma e água. Você entrega para Jesus, que Jesus cuida muito bem, cuida de todos nós. Santo Agostinho já dizia assim: ama mais aquele que dá o primeiro passo, aquele que dá o perdão, aquele que vai atrás da reconciliação. Então, ama mais aquele que dá o primeiro passo. O perdão é uma coisa que Jesus espera que nós tenhamos disposição em dar. Às vezes, gente, é tão sofrido, é tão assim, a gente está tão machucado, tão ferido, que não consegue dar o perdão, é da nossa natureza. Então, um coração machucado, ferido, se fecha. Então, existe uma saída para isso. Eu não consigo, mas aí vocês lembram no começo lá do que o Rafael estava dizendo, eu preciso rezar, dizer a Deus como eu estou, né? Eu preciso reconhecer a minha situação. Olha, Senhor, eu não consigo perdoar. Meu coração aqui está magoado, está ferido, está machucado. Mas aí a gente tem uma saída. Eu não consigo perdoar, mas eu quero, Senhor, que a sua misericórdia que está sendo derramada na minha vida seja também derramada na vida dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa que já partiu. É uma pessoa que está na presença de Deus, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o Zé Pretinho gostava de usar
aquela imagem de você imaginar que uma fita azul está saindo do seu coração e está indo até o coração daquela pessoa, né? E ali está indo toda a misericórdia que Deus derramou na sua vida, indo para aquela pessoa. E aí, nessa hora que você pede, que você reza, que você manda a misericórdia do Senhor para aquela pessoa, o perdão está acontecendo, gente. Está acontecendo, né? Sem que você nem note. Você está perdoando porque você está mandando. Se você manda a misericórdia de Deus, você está perdoando. Então é uma saída, é um jeito, uma técnica. A gente aprendeu isso no nosso movimento aqui, né? O nosso irmão Zecão ainda era vivo ainda, e a gente sempre falava isso, né? A gente sempre usava essa expressão, né, de enviar a misericórdia, clamar para que a misericórdia que está sendo derramada, ele ainda usava essa expressão, seja em dobro na vida daquela pessoa, né? Seja tão grande quanto o mal que ela causou para mim, né? Quanto a dor que ela me causou, o sofrimento que ela me causou, que muitas vezes, gente, é justo a ferida, porque foi com maldade, foi com, vamos dizer assim, foi com malícia, foi de propósito, então a gente fica machucado, né? Isso é uma coisa normal, é uma coisa do ser humano, né? Mas só que isso nos impede de rezar, não esqueçam disso, isso bloqueia a nossa oração, isso atrapalha de Deus realizar maravilhas na nossa vida, milagres na nossa vida, tanto que está no Pai Nosso, né? Não é? E Jesus é tão claro no Evangelho quando ele fala: se vocês não perdoarem, tão pouco serão perdoados, né? Não vão experimentar. Então, às vezes, a gente não dá esse perdão, não reza pedindo a misericórdia para os outros, e aí a gente começa a se privar também da graça de Deus, da misericórdia. A gente vai se fechando a tal ponto que a gente não vai receber mais a misericórdia dele. E isso é tão importante porque hoje em dia até a ciência já chegou nas doenças psicossomáticas. Então, às vezes a falta de perdão é causa de doença em nós. A gente já tem bastante conhecimento nessa área, na área da nossa psique. Então, nós precisamos, isso é um exercício que vai ser para a vida toda. Perdoar e pedir perdão. A reconciliação precisa acontecer. Porque nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de paz. Terceiro ponto e último, rapidinho, para a gente já entrar na oração, são as outras duas últimas perguntas, que é o aceitar a vontade de Deus, né? Eu quero apenas que o Senhor faça a minha vontade? E será que eu estou me mostrando realmente a Deus como eu estou e sou? Esse ponto aqui, que é a falta, às vezes, do arrependimento, é só um cuidado que a gente tem que ter para a gente não ficar olhando demais ou excessivamente para as nossas feridas e não para o Senhor que pode nos curar. A gente pode cometer esse erro de ficar olhando demais, e aí a gente vai desviando do plano de salvação. Porque a cura que Jesus traz a alguém nos lembra de que todos temos necessidades de cura. Não é só nós, o outro também. Então, necessariamente cura do corpo ou da alma, porque pode ser que tenhamos saúde, mas há uma cura que todo mundo tem necessidade, que é de se encontrar com Jesus, que é de ter Jesus, de sentir a presença de Jesus. Então tem muita gente doente no mundo, de falta de Deus. E nós somos canais da cura. Nós somos, como os cristãos, nós somos canais para o outro. Então muitas pessoas estão doentes porque não conhecem Jesus, e nós somos canais. Então, às vezes, as pessoas têm falsas imagens de Jesus, e isso, às vezes, pode colocar ídolos na nossa vida. A gente, às vezes, até acha que é Jesus, mas não é Jesus. Então, a pergunta, é aí que entra a pergunta. Quem está necessitando da cura realmente? Eu ou o outro? Eu ou o meu próximo? A gente precisa ter
essa intimidade com Deus. Porque se for eu, Deus vai realizar. Deus vai dar. Deus é bom. Agora, muitas vezes, a cura vai vir através do outro. Vai vir através do outro. Que está, porque Deus é amor. Então, rapidinho, Lucas capítulo 5, versículos de 31 a 32. Eu vou ler aqui, depois se você quiser pegar para meditar. Jesus fala assim: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas os enfermos. Não foi a justos que chamam a conversão, mas os pecadores. Aqui tem um ponto que a gente precisa entender. O justo na Bíblia é aquele que vive pela fé. E o pecador é aquele que vive pelo pecado. Então Jesus chama a conversão aquele que está no pecado. E o justo é os 99 ovelhas que estão lá no redil. Estão lá no redil. Então se a gente começa a caminhar na justiça, a gente vai caminhando de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Na certeza de que a gente precisa da cura, precisa ser curado, precisa ser curado. E Deus vai realizando, é um processo, é um caminho de cura. E aqui eu quero fazer um adendo importante. Se durante a oração a minha consciência pesar com relação a alguma realidade de pecado, procure a confissão. Eu preciso dizer isso para você procurar a confissão. Se a consciência acusa um pecado que precisa ser dito na confissão, procure a confissão. Nós aqui, nosso objetivo é caminhar com a nossa igreja. Então, procure a confissão. Se você sentir uma realidade de pecado que você vive, às vezes é um vício, às vezes é uma realidade, a consciência pesou durante o momento, durante a oração, procure. Meu pai falou daquela experiência dos 3 R's, vamos fazer, mas procure confissão sim. E não deixe de procurar a confissão, de procurar a reconciliação, o sacramento da igreja. Nós queremos entregar todo este momento a Jesus, nessa realidade que nós passamos essa noite, Senhor Jesus. Eu quero te louvar, quero te agradecer por essa noite, por esse momento, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está agindo no meio de nós, Senhor Jesus. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos que estão aqui hoje, do que estão participando dessa live, Senhor Jesus. Louvores e glórias sejam dados a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está olhando agora por nós e cada um de nós, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendas bem maior que tudo. Nós vamos começar do começo, do início. Senhor Jesus, precisamos muito de Ti e de Tuas graças, desde a nossa concepção. Pois depois de adultos percebemos muitos sofrimentos em nós, os quais começaram antes mesmo da nossa fecundação. Nós pedimos agora que o Senhor vá com suas mãos santificadas, com as suas mãos miraculosas, com as suas mãos libertadoras, tocando lá na nossa fecundação,
no dia que fomos fecundados, que o espermatozoide do nosso pai encontrou o óvulo da nossa mãe. E aí nós existimos, onde a nossa alma foi soprada por Deus, onde nós passamos a ser gente, humanos, filhos de Deus, criaturas de Deus. E nós sabemos que somente o Senhor tem o poder de fazer novas todas as coisas. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor vá cobrindo a fecundação de cada um de nós com o teu sangue precioso que foi derramado na cruz, com as águas purificadoras do nosso batismo. Nós pedimos, Senhor, lava, purifica. Sim, traz cura, Senhor. Traz cura no âmago do nosso ser. Tu fostes gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E aí toda a genética de Jesus é da mãe. E por ser ela cheia de graça, a fecundação é maravilhosa. Essa mesma graça nós também recebemos na nossa fecundação. A presença de Nossa Senhora na nossa fecundação ela é inevitável. Porque é o Filho que cria. Tudo foi feito por Ele. Sem o Filho, nada foi feito. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Nós vimos a sua graça. Então agora, sobre cada um de nós, está sendo derramada uma graça muito grande na nossa fecundação, na nossa concepção. Amém, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que teu sangue lave a genética vinda de nossos pais, lave toda a contaminação espiritual, todas as doenças e maldições, todos os problemas de rejeição e sofrimento. Tudo que nossa mãe absorveu com relação a vícios, crises, abandonos, violências, desrespeito e demais coisas que possamos ter enfrentado durante os 9 meses de gestação. É importante que você agora no coração vá dizendo: eu rejeito, eu renuncio todo o mal, né, que veio pela genética da minha mãe. Eu no ventre da minha mãe, eu repreendo esse mal. Então vai dizendo no seu coração, sabe? Vá relembrando aqueles 3 R's. E aí você vai repreendendo toda a contaminação, todas as maldições vão sendo quebradas, vão sendo destruídas. Doenças, raízes de doenças malignas vão sendo expulsas e afastadas. E você vai sendo curado agora, principalmente de rejeição. O sentimento que a minha mãe não me amou, a minha mãe não me quis, a minha mãe me rejeitou. E você vai sendo agora também lavado no sangue do Cordeiro. Todas as brigas que a sua mãe teve, todas as vezes que ela sentiu aquele sentimento de abandono, de solidão, todas as vezes que ela sofreu violência, violência às vezes de palavras, nem tanto de gestos, de xingamentos, às vezes que ela foi impedida, né, de ir e vir. Então tudo isso está sendo agora quebrado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim lá no fundo do seu coração: eu creio, Jesus, que tu fazes isso agora. Eu creio, Senhor, que tu podes tudo, Senhor. E peça agora, Espírito Santo, faça novas todas as coisas, faz eu nascer de novo, e cura-me, Senhor, desde o momento do nosso nascimento, o primeiro choro. Nossa, que criança chorona nós éramos, né? Eu mesmo era um chorão. Então, no seu coração agora vem aquele
choro apertado assim. Não se preocupe, deixa que você está sendo liberto agora, sendo curado. Se você sentir vontade, pode deixar a lágrima vir, mas se não vier, vai vir só aquele aperto, bem assim no coração, como se viesse o choro, mas ele não vem. É porque o Senhor está te libertando agora. Todo esse trauma enfrentado naquela hora, pela cesariana, ou pelo parto normal, ou como fui eu, forçado, eu fui tirado a força. O Senhor está nos curando no momento do nosso nascimento. Amém. Está dizendo a cada um de nós, no fundo do nosso coração, antes que no seio fosses formado, eu já te conheci. Eu já pensava em ti. Eu já te havia constituído. Feito. Cura, Senhor, agora o momento do nosso nascimento, todas as dificuldades que nós tivemos quando fomos amamentados, todas as doenças que nós tivemos nessa época. Amém, Senhor. Cura, Jesus. Cura as vacinas que tomamos ou não tomamos. Cura, Senhor, as feridas por abandonos, as agressões, nossos relacionamentos com os irmãos, porque nós fomos crescendo crianças, e aí passamos a nos relacionar com os primos, e até mesmo com os avós. Cura também, Senhor, a nossa ida à escola agora, nosso primeiro dia na escola, aquela sensação de escravidão, de prisão, sabe? O Senhor está querendo curar em nós. Aquela sensação de abandono. Minha mãe me abandonou naquele primeiro dia na escola. Todo aquele choro, aquele desespero, o Senhor está tirando agora. Tirando do seu coração. Todo o fechamento que você teve, de não querer brincar, de não querer falar com nenhuma criança. Você não queria nem olhar para a professora. E Jesus agora está te dando essa graça de você relembrar daquela primeira professora. Talvez ela não seja nem viva mais. Mas você está vendo agora o sorriso dela, a alegria dela por te receber. E o Senhor está derramando sobre você a paz. Nós também pedimos para o Senhor nos curar, nos libertar das brigas que nós tivemos na escola. Eu falo escola assim, aquela infância mesmo, jardim da infância, primeiro ano, aquelas brigas que nós tivemos, aquele lanche que nós não queríamos dividir, ou aquele doce, ou aquele refrigerante, ou aquele suco que nós queríamos e não deram para nós. Não deram para nós. Aí já começou a primeira falta de perdão. Diga agora assim no seu coração: eu quero perdoar. Eu, nessa criança ferida e machucada, quero perdoar. Derrama, Senhor, sobre essa criança a tua misericórdia, o teu perdão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa aquela outra criança que brigou comigo, que me ofendeu, que me machucou, que me empurrou, que me derrubou. O Senhor está curando a gente agora nessa época. Cada um. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças e te bendizemos. Senhor, nessa fase da infância, muitos de nós tivemos dúvidas em relação à nossa família. Experimentamos ser abandonados no nosso corpo, sexo, tanto masculino como feminino.
não tivemos uma educação adequada, não tivemos assim aquela abertura para conversar ou com a mãe ou com o pai. Tivemos dúvidas a respeito do nosso metabolismo, nosso físico, a cor dos nossos cabelos, a cor da pele. Nós tivemos também nessa época muita dificuldade financeira. Passamos por situações difíceis, não tinha o que comer, não tinha onde morar, não sabíamos se poderíamos continuar naquela casa que a gente gostava tanto. Então, todas essas feridas, esses sentimentos emocionais, o Senhor quer curar. Peça agora. Peça do fundo do coração e com fé. Cura-me, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar, Senhor, essa dor profunda, esse sentimento de abandono, de tristeza, essa dúvida que surgiu no nosso coração com relação ao relacionamento dos nossos pais, ao amor dos nossos pais. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor está nos dando hoje, além da cura, um renascimento no seu espírito. O Senhor está nos fazendo renascer da água e do espírito. Está nos fazendo nascer de novo. Nós necessitamos de nascer de novo. Precisamos ser refeitos, restaurados. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Depois nós vamos crescendo e vamos tendo tantos complexos, né, na adolescência. E vamos ficando revoltados, brigões, difíceis, né? Nossa, que dificuldade. Quantas brigas tivemos? Brigas em casa, briga com irmãos. E aí fomos acumulando mágoas, rancores. E o Senhor está desfazendo tudo isso. Amém, Senhor. Amém. Muitos de vocês agora estão vindo à tona as lembranças, mas imaginem que Jesus estava lá. Naquela lembrança difícil, aquela situação dolorosa que você não gosta nem de lembrar, você nem quer lembrar, né? Nem lembra direito, nem vem assim à tona direito. Veja que Jesus está lá. Jesus estava com você. Você não viu, mas ele estava lá. E agora o Senhor está te dando a graça de você ver que ele estava lá. Ele segurava no seu ombro, ele passava a mão sobre a sua cabeça, fazia um afago, que na época você não viu. Agradeça agora, fala obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Podes me curar, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes retirar toda a dor, Senhor. Pode retirar toda a dor, Senhor. Toda a frustração. Todas as vezes que fomos abusados. Meu Deus, fomos enganados. Os palavrões, os apelidos que não gostamos e que colocaram em nós, as humilhações que sofremos. Amém, Senhor. É uma época tão difícil, tão delicada da nossa vida. E Jesus quer entrar lá, quer nos curar. Amém. O homem novo de hoje é esse adolescente e essa adolescente curada no passado, abraçada com o Senhor Jesus. E as mulheres
cobertas pelo manto de Nossa Senhora. Queremos agora, Senhor, pedir que a cura total para essa fase da nossa vida. Que o teu sangue nos lave e que o passado não nos machuque mais. Amém, Senhor. Éramos adolescentes e assim agimos, mas não queremos mais ficar na condenação, nem preso nesse passado. Liberta-nos, Senhor. Liberta, Jesus. E depois vem o nosso período mais crítico, que é quando nós fomos crescendo. E de adolescentes nós viramos adultos. E passamos pela nossa juventude. E nós gostaríamos de ter amado mais nossos pais, como deveríamos. Ter enfrentado doenças graves. Não ter aprendido tantas coisas erradas. Vícios, drogas, relacionamentos pervertidos, depravados, errados. Muito mais. Pessoas que se aproveitaram da gente, que nos induziram ao erro, que nos enganaram. O Senhor quer nos libertar da pornografia, das bebidas, do álcool, das drogas, das mentiras, das desonestidades, das vezes que fomos traídos, às vezes que fomos infiéis no relacionamento e às vezes que nós abandonamos a fé, principalmente a fé no Senhor e na igreja, que ficamos assim revoltados com os sacerdotes, com pessoas dentro da igreja, com líderes, coordenadores. Eu rejeito Deus. O Senhor quer nos libertar. Deixe que o Senhor liberte você. Senhor, nós estamos arrependidos, queremos libertar desse entulho da nossa consciência, da nossa alma, e tudo que ficou como pecado, miséria e sofrimentos interiores. Senhor, nós sabemos que o teu poder, com o seu Santo Espírito, podemos renovar todas as coisas, santificar o nosso passado, e ter uma vida nova, pura e digna. Senhor, nós entregamos a nossa história. Cada um agora vai entregando a sua história. Me entrega uma história. Eu sei que as nossas histórias, elas são feitas de muitas coisas boas, muitas conquistas, mas também de muita decepção. Decepção na escola, com professores, pessoas que não tinham fé, e que abalaram a nossa relação com a igreja e com Deus. Rejeite isso agora, renuncie a isso, repreenda isso no seu íntimo. E depois, tantos desvios na vida profissional, no trabalho, tantos erros em namoros, noivados, e até no casamento. Geração dos filhos. Seria bem melhor do jeito de Deus, mas nós muitas vezes quisemos que as coisas fossem do nosso jeito, do jeito da maioria. Não queríamos ser diferentes, não queríamos incomodar. Nós pedimos perdão ao Senhor, reconhecemos a nossa miséria e pedimos que o Senhor, e desejamos do fundo do coração que Ele nos liberte. Tua misericórdia se estende a nós, teu corpo, sangue e alma e divindade sem